Oi, pessoal. Então, eu vou passar rapidamente agora sobre as conclusões e considerações finais, né? Por que considerações finais na proposta? Por que a gente fala assim e não conclusões, né? Porque na proposta a gente não tem conclusões, né? A gente não tem ainda uma análise de resultados densa para você chegar em conclusões finais, né? Então, na proposta é interessante que você coloque considerações finais, né, para que você feche o seu texto. Mas não vai ter umas conclusões, né? As conclusões mesmo, elas vão derivar dos seus resultados, das suas análises de atingir os seus objetivos, ok? Então vamos falar das considerações finais primeiramente. As considerações finais, elas podem reforçar a importância da sua pesquisa, então você vai, né, puxar um ponto lá da sua introdução, da sua motivação, né, retomar os objetivos, você pode então citar algum objetivo, o seu objetivo geral, né, para você fechar ali o seu texto, né, para você amarrar bem com a sua parte inicial. Além de apresentar os resultados esperados, né, como eu falei, que pode constar aqui dentro das suas considerações finais, ou, né, os seus resultados esperados vão estar num capítulo antes da consideração final, né? E limitações do seu projeto de pesquisa. Também é interessante você colocar, olha, eu vou fazer para um caso isolado com determinadas características, né? Pode ser que ele não seja expansível para outros testes. Possíveis testes com outras características poderão ser feitas, né, é, ao longo do desenvolvimento do seu trabalho. Então, colocar algumas limitações, né, que isso mostra que é um amadurecimento, né? Nada que a gente faça aí, né, não vai ter limitações. É muito difícil você ter um trabalho que seja contemple, né, todas as características possíveis, contemple todas as funcionalidades, né? Então, é interessante você demonstrar que existe sim limitações na sua proposta. E isso mostra amadurecimento, né? Mostra que você entende que é necessário até ter essas limitações, né, para que você tenha que atingir um objetivo bem específico, tá? Então, essas considerações finais, elas são bem simples, né? Elas têm uma página, às vezes, só de tamanho, né? Porque você realmente só está fazendo um fechamento de todo o seu texto. Já lá no capítulo de conclusões da monografia, é interessante que seja bem mais densa, né, mais robusta, que tenha uma discussão melhor sobre tudo que você desenvolveu, estudou ao longo do desenvolvimento e dos resultados do seu trabalho. Então, primeiramente, vai ter as conclusões dos objetivos, né, se você realmente atingiu eles. Também é interessante colocar dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento. Quais são as suas contribuições reais, né? E também trabalhos futuros. Eu vou passar um a um aí. Então, as conclusões dos objetivos são os comentários sobre os resultados já discutidos, né, que atingem os objetivos gerais e os objetivos específicos. Então, você vai colocar assim, o objetivo do trabalho era definir tal coisa e os resultados demonstraram que isso, aquilo. Além disso, o objetivo específico foi atingido utilizando tal resultado, né? Então, é interessante que você descreva isso de modo claro nas suas conclusões. Além disso, ao início da conclusão, ela pode ser uma retomada de novo do seu projeto, né, da sua introdução, da sua motivação. Esse trabalho é importante por conta disso, né? Você trazer, né, não dessa forma que eu estou falando, né, mas você trazer a sua área geral, a sua área específica ali em 2, 3 linhas para dar um fluxo interessante para o seu texto, tá? É como se você fosse realmente resumir tudo o que você fez, né? E aí você vai encaixando com as coisas que já estão escritas, né? Que, claro, você estudou. É interessante ter uma autocrítica, tá? Então, reconhecer e indicar as limitações do seu próprio trabalho. Então, são as dificuldades encontradas que eu comentei. Então, logo em seguida que você colocou esses comentários para linkar com os objetivos, você pode
colocar, né, ao longo do texto essas dificuldades. Então, tal objetivo foi atingido, porém foi encontrado tal dificuldade, né, foi atingido parcialmente, às vezes. Você pode indicar isso, ou logo em seguida, né, você discute todos os objetivos e aí você coloca as limitações encontradas, ok? Então, todas essas dificuldades ao longo é muito importante, porque mesmo que você não atingiu algum objetivo, também colocar, né? Porque demonstra que você tentou fazer, né? Você chegou em algum conhecimento gerado e que vai ajudar uma possível continuação do seu trabalho, né? A ser a considerar essa dificuldade, né? A considerar essa limitação. Então, como que ele tentou resolver? Então já sei que essa maneira que ele tentou resolver não funciona, né? Para eu não tentar de novo, é perder tempo, né? Você tentar uma solução que já foi tentada e aí sabe-se que então saber que não deu certo é interessante também, tá? As contribuições, então a geração do novo conhecimento, né? Você fez uma nova técnica, um novo método, você comparou os métodos ali, você conseguiu demonstrar que tal método é melhor que o outro, né? Então, como que essa contribuição sua, né? Uma contribuição técnica, você desenvolveu uma nova peça, um novo aparato, né? Então, não, também não precisa ser uma coisa nova, né? Eu sempre falo que pode ser, né, uma contribuição é, de uma comparação que já existe, né, com algum elemento que já existe, alguma comparação de coisas que já existem, né? Então, é interessante, sempre vai ter um objetivo, lógico, de você saber, criar um conhecimento novo, né? Mas não precisa ser uma técnica ou um processo novo, nada disso. Pode ser simplesmente uma comparação entre dois métodos já existentes, tá? Por fim, né, os trabalhos futuros são interessantes, justamente conectados com as dificuldades encontradas, né? Se você não conseguiu fazer alguma coisa ou se você vislumbrou que era possível fazer alguma contribuição que não deu tempo, né? É aqui que você vai colocar isso. Olha, acho que, né? Não, você não vai colocar dessa maneira, mas seria possível desenvolver mais uma etapa da comparação utilizando tal característica que foi percebida uma certa importância, né, ao longo do desenvolvimento. Então, essa característica, se ela é modificada, ela tem um impacto, mas você não analisou esse impacto. Então, essa pode ser uma futura contribuição, né, a partir do seu trabalho. Se eu tenho esse trabalho e eu analisar o impacto dessa característica, é um trabalho que pode ser feito e que você enxerga uma contribuição aí de conhecimento, tá? Então, melhorias para as contribuições já que você colocou, né? Então, fiz tal implementação do modelo lá, por exemplo, né? Mas acredito que a trajetória ela pode ser feita a partir a tarefa, né, sei lá, pode ser feita de uma maneira escolhendo apenas alguns parâmetros, né? Então você fez de uma maneira mais global, né? Então muito truncada às vezes. Então você pode colocar possíveis melhorias que seriam interessantes a serem feitas no futuro e por possíveis novos candidatos, né? Novos pessoas que trabalhariam com esse mesmo trabalho que você realizou, tá? Oportunidades que podem ser seguidas, né, e não houve tempo de serem executadas, como eu falei. Se você vislumbrou alguma coisa, seria interessante você colocar também, né, para deixar em aberto, porque um bom trabalho, né, uma boa pesquisa, quando você realmente estuda aquele tema, você começa a ver que tem muitos problemas, né? Você vai se emaranhando aí, você vai estudando, quanto mais você conhece sobre um tema, mais perguntas você tem, né? É muito difícil você estudar e falar que você tem esse conhecimento claro de tudo, né? Na verdade, você começa, e se eu mudasse isso? E se eu fizesse assim? Ah, isso e tal. Então, você começa a ter o conhecimento, né? Um tempo
que você está desenvolvendo ali o seu trabalho, já começa a ter um pensamento crítico, né, um pensamento das possibilidades que podem ser executadas, só que você não tem tempo, você sozinho não faz isso, né? Então, isso é interessante que você documente, né, porque você vai ter feito a maior parte do trabalho, você vai se aprofundar nesse tema, então não há melhor pessoa para dizer o que deveria ser feito para conseguir novas contribuições, a não ser você, tá? Isso fecha todos os elementos que tem nos textos, né, tanto na monografia quanto no projeto. E aí a gente vai ter uma aula depois para falar sobre a apresentação que vocês têm que fazer, né, tanto nessa disciplina quanto na defesa, né, na banca de TCC, como que funciona e o que a gente espera, né, o que você precisa fazer nessa apresentação, beleza? Então, até mais, pessoal, até semana que vem.